Quem tem trombose pode se aposentar? Na verdade, pode ou deve se aposentar? Será que a pessoa volta a trabalhar ou ela fica inválida? E com relação ao auxílio, benefício, auxílio-doença, algum benefício do governo, o que vai acontecer quando a pessoa descobre que tem má circulação e trombose? Como é a vida dessa pessoa após o diagnóstico? Será que a vida volta ao normal? Quanto tempo a vida leva para voltar ao normal ou não? Infelizmente, nunca mais a pessoa volta ao normal e precisa se afastar das suas atividades laborativas para sempre, para o resto da vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, trombose e embolia. Se você se interessa por esses assuntos, se inscreve no canal, ativa o sininho, dessa forma você é notificado de todas as novidades, você não perde nada que acontece por aqui. A sua curtida, clicar no gostei, o joinha, o like, é muito importante para o algoritmo entender que tem conteúdo relevante aqui e entregar para mais pessoas, e juntos a gente consegue salvar até mesmo vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume aqui no canal, a nossa equipe seleciona algumas das perguntas, algumas dúvidas que vocês deixam nos comentários, e a de hoje foi a seguinte: gostaria de saber, quem tem trombose venosa, as pernas ficam inchadas, pode se aposentar? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, existem 5 situações que podem acontecer com uma pessoa que tem trombose. A trombose, então, o que é essa doença? Na verdade, é quando as células do sangue elas se agrupam. No seu sangue tem células vermelhas que levam o oxigênio pelo corpo, no seu sangue tem células brancas que te protegem contra vírus, bactérias, tem vitaminas no seu sangue, proteínas, tem hormônios, minerais, impurezas que os seus rins filtram e saem na urina, tudo isso compõe o seu sangue. Quando alguma coisa perturba o funcionamento da circulação, essas células se agrupam, os componentes do sangue aglomeram e formam um trombo. Esse trombo dentro da veia atrapalha a circulação, o sangue passar por ali e causa a doença que a gente conhece como trombose. Mas nem sempre a trombose melhora. Existem 5 possibilidades de quem tem a trombose, 5 coisas que podem acontecer na sua vida. A primeira coisa é você melhorar mesmo, ficar bom 100%, a perna recuperar como se nada tivesse acontecido. A segunda coisa é a pessoa desenvolver uma má circulação. Como assim, Antônio? Pensa na pessoa que se machuca. Você não vai ver um corte ali, uma cicatriz para o resto da vida? Então a veia que foi agredida pelo trombo pode ficar com sequelas para o resto da vida. Alterações, cicatrizes, e pode deixar a perna inchada, dolorida, pesada e cansada enquanto a pessoa viver. Isso é a síndrome pós-trombótica. É quando mesmo que você faça os exames, não tem mais trombo ali, mas ficaram alterações, sequelas nas veias que provavelmente vão ser permanentes. Não é que não tenha tratamento para melhorar, tem, mas algumas pessoas ficam com a perna inchada e dolorida para o resto da vida, e essas sequelas, essas cicatrizes que ficam mesmo depois que o trombo não está mais ali, que explicam por que a perna nunca mais volta ao normal, ela nunca mais vai ser como era antes. A terceira chance é o trombo não sair dali, ele ficar grudado na veia, ele agarrar, grudar mesmo na veia. Nem cirurgia, nem remédio costuma resolver isso. O risco não é nem o trombo soltar, para te falar a verdade. Ele gruda tanto ali que raramente ele migra. O maior perigo é esse trombo formar uma má circulação no local, formar outro trombo ali, a situação que a gente chama de retrombose, é um novo trombo em cima daquele já existente. Por isso que quem já teve trombose tem mais risco de ter novamente. Cerca aí de 15 a 30% das pessoas que já desenvolveram a má circulação, isso acontece novamente. A quarta chance é o trombo crescer, ou seja, você dá o remédio, faz o tratamento e mesmo assim a pessoa não melhora, a dor aumenta, o inchaço piora, a má circulação agrava e existe risco da pessoa perder um membro, existe risco de uma amputação daquela perna. Felizmente, menos de 5% dos casos isso acontece. São situações graves que a gente conhece como flegmásia. E a quinta situação é o trombo soltar de onde ele foi formado e parar em outra parte do corpo, por exemplo, nos pulmões, que é o que a gente chama de embolia pulmonar. A grande gravidade, o grande risco da embolia
é uma falta de ar muito grande, não dá tempo de socorrer aquela pessoa, porque o trombo atrapalha a circulação no pulmão e o pulmão serve para respirar. Então tudo isso pode acontecer com quem tem uma trombose, tudo isso vai interferir no que a pessoa pode e não pode fazer, se ela vai precisar se afastar do trabalho, se ela vai precisar de algum auxílio doença, se ela vai precisar se aposentar por invalidez. Então vamos entender um pouquinho. Todas as pessoas, assim que recebem o diagnóstico da trombose, os 21 primeiros dias, as 3 primeiras semanas, é aquele período de maior risco da embolia. Lembra que eu te falei que a embolia pode ser potencialmente fatal? Ou seja, pode dar uma falta de ar grave a ponto de não ter como salvar a pessoa? Só você pensar quanto tempo você fica sem respirar. Acho que você não consegue ficar mais de 1 nem 2 minutos sem respirar, não é verdade? Então, nesse primeiro mês de tratamento, todos provavelmente vão ser afastados do trabalho, vão receber algum tipo de auxílio doença, algum tipo de benefício. Por quê? Porque aquele período é o mais arriscado, onde a pessoa pode ter uma embolia. Com relação ao retorno às suas atividades, vai ser o seguinte: um frentista não exerce o mesmo trabalho do que uma maquiadora, do que um vendedor que fica atrás de um balcão, assim como um atendente de telemarketing tem um trabalho diferente de um pedreiro. Se você considerar também, existem veias na perna que são mais importantes. Uma veia femoral, que fica na virilha, tem uma importância muito mais relevante, uma importância maior do que uma veia, por exemplo, tibial, que fica na canela. A gente tem trombos que entopem 100% da veia, a gente tem trombos que entopem metade daquela veia, assim como nós temos pessoas que são saudáveis, não tem doença nenhuma, mas nós temos pessoas com trombose que já infartaram, que estão com diabetes, com a pressão descontrolada, que durante o tratamento insistem em fumar, em beber álcool, pessoas de idade avançada. Então tudo isso vai interferir no tratamento da trombose e vai interferir no retorno daquela pessoa para suas atividades. Com relação a quem perdeu a perna, teve um membro amputado, provavelmente vai conseguir a sua aposentadoria por invalidez dependendo da sua ocupação. Mas para as pessoas que estão dentro daquele âmbito geral onde eu falei, qual é a sua profissão? Qual veia foi acometida pela trombose? Qual foi o grau de comprometimento daquela veia? Entupiu toda? Entupiu metade? Qual é a situação, a condição de saúde da pessoa? Quando a gente consegue entender tudo isso, a gente vai conseguir liberar ou não aquela pessoa para trabalhar ou fazer a aposentadoria definitiva daquela pessoa. Então existem situações onde sim, quem tem trombose, má circulação, ela pode ou até mesmo precisa se aposentar. Precisa ser afastada definitivamente do trabalho. Principalmente pessoas como, por exemplo, professora que fica grande parte do dia em pé, pedreiro, riscos, né, inerentes daquela profissão, dependendo do tipo de trabalho da pessoa, ela vai necessitar sim ser afastada de forma definitiva, ou seja, ser aposentada por invalidez ou alguma outra situação de saúde onde ela vai ser impedida do retorno às suas atividades. Dependendo da situação, não, ela vai ser liberada para o trabalho. O que você precisa entender é que do período onde descobre que você teve uma trombose, o primeiro mês, provavelmente todos vão ser afastados e receber algum tipo de auxílio, algum tipo de benefício relacionado à sua doença. Por quê? Porque aquela fase todos estão inaptos, estão contraindicados o trabalho pelo risco alto de embolia. Depois, a gente vai entender qual a situação, o tipo de trabalho, o tipo de trombo, o tipo de veia que foi acometida, a saúde da pessoa para a gente definir se aposenta ela por invalidez ou se ela retorna às atividades, lembrando que existem 5 coisas que podem acontecer com aquela pessoa. O tratamento da trombose pode durar de 3 a 6 meses, dependendo da situação, 9 meses, 1 ano, em alguns casos a gente estende por 2 anos, dependendo da situação. Por quê? Porque, como eu disse, cada pessoa tem o seu tempo de recuperação. Ah, Antônio, mas eu tive trombose, meu vizinho, meu conhecido, meu colega de trabalho teve também e ele não foi afastado. Existem veias de menor importância, como uma safena, que são as doenças que nós conhecemos como tromboflebite, são veias superficiais. Então, tudo isso importa, tudo isso muda a nossa situação, o que aquela pessoa pode e o que a pessoa não pode fazer. Qual é o recado principal? Existem situações onde sim,
todos vão ser afastados do trabalho. Por quê? Porque o período de maior risco de embolia, passado esse período inicial, vamos ter que entender caso a caso. É uma trombose em uma veia profunda, importante, o trombo é grande, entupiu toda a veia, a pessoa tem a saúde boa, ela já é toda comprometida com pressão alta, diabetes, já infartou, ou é uma pessoa que trabalha com o quê? Ela carrega peso o dia inteiro, ela fica sentada atrás de um balcão ou em pé, não sei, enfim. E o que ficou de sequela naquela pessoa? Ela ficou sem uma perna? Ela ficou com a perna inchada e dolorida mesmo depois do trombo ter sido resolvido? Tudo isso vai interferir na decisão entre aposentar ou não aquela pessoa. Geralmente isso é feito por um perito legista do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Só ele vai te afastar do trabalho, que é o que a gente conhece como encostar, ou só ele vai te definir, vai te dar aquela aposentadoria definitiva. Então vai depender do seu caso, você vai ter que o quê? Fazer os exames, o tratamento e apresentar para o perito legista, que vai juntar todas essas informações e definir qual vai ser o seu caminho. Se vai ser o retorno às atividades ou se vai ser a aposentadoria definitiva ou afastamento por invalidez. Então, é caso a caso, essa é a orientação principal para quem está com problema. Ah, Antônio, mas a minha perna não voltou ao normal, mas a minha perna ficou inchada, dolorida, eu não estou aguentando, eu não consigo, a minha perna não para de queimar, está fraca, não sei o quê. Tudo isso você vai ter que apresentar para o perito legista e ele vai ser o médico que vai conseguir fazer o relatório para o governo federal, para o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, para garantir os seus direitos, seja o auxílio, o benefício temporário, seja encostar por um prazo determinado, ou seja, encerrar o seu processo, fazer a sua aposentadoria definitiva e te afastar de forma irreversível para o trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Onde o trombo foi formado, o tanto que ele comprometeu a circulação, quais sequelas definitivas ou temporárias foram deixadas na sua circulação, qual o seu trabalho, a sua ocupação, o que faz, o que não faz no tipo de trabalho que você desempenha e a sua situação de saúde no contexto global. Doenças no fígado, no coração, nos rins, além da trombose. Se você quer entender como não passar por nada disso, como proteger a sua circulação contra a doença, o protocolo antitrombose vai te ajudar, é o nosso programa avançado. Não, Antônio, eu já estou lutando contra uma trombose, minha perna está inchada, dolorida, pesada e cansada, mas eu ainda quero melhorar. O protocolo antitrombose também é para você. Não, Antônio, minha situação é outra. Eu já venci essas doenças, já passei por uma trombose, uma embolia, já tratei minhas varizes, já lutei contra a má circulação, mas eu não quero passar por isso de novo. Então, se você já teve uma trombose, se você está lutando contra a má circulação ou as doenças da circulação, ou se você nunca passou por isso e quer ficar seguro, quer combater a má circulação e ter veias fortes e saudáveis, o protocolo antitrombose é para você. É o nosso programa avançado, onde a gente vai te entregar um plano de ação para você colocar em prática e ter a certeza que está fazendo tudo o que está ao seu alcance para poder blindar a sua circulação contra a trombose, proteger a sua circulação contra a embolia, as suas veias, a sua saúde cardiovascular ficar em dia excelente. São mais de 150 exercícios que tornam as suas veias e a sua circulação mais forte do que a trombose. Você vai entender como usar meia, canelito, polainas, ataduras, bandagens, compreflex, comprebute, uma gama de ferramentas que tornam a sua circulação ainda mais protegidas. E lá você vai entender como identificar na sua vida situações como: será mesmo que a sua alimentação está saudável ou você está ingerindo várias toxinas que aumentam o seu risco de ter uma trombose? Será que você não está exposto a outras situações que causam má circulação? Lá vai ser onde você vai entender como diminuir ao máximo o seu risco de ter uma má circulação, uma trombose, de fato cuidar da sua saúde cardiovascular e das suas veias. Na descrição desse vídeo vai ter um link, lá você vai ser direcionado para outra página, você vai entender com detalhes como funciona o protocolo antitrombose e lá você vai conseguir fazer o seu cadastro, fazer a sua inscrição para participar desse programa
avançado do protocolo antitrombose. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe aqui do canal, ser notificado de todas as novidades, de tudo que acontece aqui. Curtida, like, clicar no gostei, deixar o seu joinha ajuda o algoritmo a entender que tem conteúdo relevante, de qualidade aqui, entregar para mais pessoas. Junto nós podemos inclusive salvar vidas contra a trombose e contra a embolia. E nos comentários coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, qual a sua dúvida, a sua pergunta, ou se você não tem nenhuma dúvida, deixa para mim lá o que você está achando aqui do canal, sugestão para os próximos vídeos, reclamação do que você não gostou. Lá é o nosso ponto de contato, onde eu consigo entender o que está passando aí do outro lado e consigo fazer um conteúdo cada vez mais relevante, melhorar cada vez mais para você. Então, eu estou te esperando no próximo vídeo. Até logo!